Isso. É, Ele mata todo mundo. E eu, então? Ai, meu Deus, falta de ética. Você está gravando. Bom dia, meus amores! Estamos aqui mais uma aula do Teams. Uma aula de química aqui, diretamente do Teams, para você aí na sua casa. Estamos na pandemia, não é? Isolamento, distanciamento social, como queira falar. Mas estamos aqui começando mais uma aula de química. Joel gravando para nós. Então, estamos aí, ó. Bom dia, Érica. Bom dia, Juliana. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Joel. Bom dia, bom dia, bom dia. Eric Patrick também está aqui na área. Pessoal, vamos começar então a apostila 3, página 31. Vamos lá, vamos lá. Viu como eu mudo quando está gravando? Primeira questão. Eu ainda não consegui abrir a apostila, né, para compartilhar com vocês, mas todo mundo está com a apostila aberta? Sim. Sim, então, tema, transformação química na natureza e no sistema produtivo. Atividade 1, tabela periódica. Hoje nós temos um vídeo para assistir, tá? Atividade 1A. Discuta com seus colegas e registre suas hipóteses iniciais sobre as seguintes situações problema. Então, vocês vão anotar a resposta no caderno, tá? A pergunta está na apostila. Questão número 1. Quais elementos químicos fazem parte do seu dia a dia? Digam aí, quais elementos químicos vocês conhecem no dia a dia de vocês? Quem sabe? Quem tem algum exemplo aí para falar? Vixe, que tem de elemento por aí. Então, vamos lá. Fala um aí que você conhece. Ó, cada um fala um, então, vai. Vou falar o Isso. mais rápido, oxigênio. Oxigênio, muito bem. Qual mais? O fogo, né? Do fogão. O fogo do fogão. Mas eu quero os elementos químicos, Érica. Então, você pensou no fogo do fogão. Mas se você pensar, por exemplo, o portão, quando é feito de metal, que metal que é? Ferro. Sabia, eu ia falar, Isso. mano. Ou também pode ser... Tá, Gustavo, pode ser ferro, a janela, ou pode ser qual metal? Isso, alumínio. O que mais que tem, gente, de elemento? Vão escrevendo aí na resposta. Vamos lá. O que mais que tem? Oxigênio, ferro, alumínio. O que mais? Só isso? Água. Água. Então, quais são os elementos químicos da água que estão presentes na água? H2O. Hidrogênio e... Nossa, professor. E oxigênio. Oxigênio, isso. Então, está pedindo os elementos, né? Então, elementos químicos que fazem parte do seu dia a dia. Isso, são os elementos químicos que você conhece, tá? Questão número 2. O que são substâncias? O que são substâncias, gente? A água é uma substância? Sim. Sim. Ok. Então, o que são substâncias? Como é que a gente pode definir substâncias? Seria conjunto de elementos? Um conjunto de elementos? Exatamente. Excelente, Joel. Parabéns. Olha, como elas são formadas? São formadas por... Você acabou de falar, né? Elementos. Elementos. Então, as substâncias, na verdade, são todos os materiais que a gente conhece, né? Então, você tem uma substância, o ferro é uma substância, o ar é uma substância, né? Nós temos várias substâncias aí, então respondam. Como elas são formadas? São formadas por elementos químicos, tá? Tudo que existe no nosso planeta ou fora dele é formado por elementos químicos, certo? Os elementos químicos, eles fazem parte de tudo que existe. Ah, mas tem elemento químico no meu corpo? Tem elemento químico no seu corpo. Mas a química não é uma coisa ruim? Sim, agora a gente está falando de duas coisas diferentes. Uma é falar que a química é ruim, e a outra é você falar que o seu corpo é formado por elementos químicos. Eu não estou falando de tóxico, substância tóxica, substância que vai causar problema à nossa saúde, certo? Então, vamos lá.
Questão número 3. Para a química, o que representa a tabela periódica? Vocês têm que responder. O que vocês acham que representa a tabela periódica? O que representa a tabela periódica, gente? Modelo para se... Tô esquecendo as palavras tudo. Pode Para se escrever. organizar. Pode ser. Escreve aí a sua resposta. Organizar os elementos, né? Bom, eu acho que é um modelo que agrupa todos os elementos químicos, né? Isso. Existe alguma organização nela? Não. Não? Sim, que ela é dividida em partes, não é? Não sei. Essa resposta é vocês que vão dar, tá? Então, são as hipóteses de vocês. Para a química, o que representa a tabela periódica? Então, vocês falaram que é uma maneira de organizar os elementos, não é? Ou de representar um modelo e tal. Foi isso que vocês colocaram, ok. Existe alguma organização nela? Vocês acreditam que sim. Então, pode colocar a resposta aí, sim. Como é a organização dela? Não está perguntando, só está perguntando se existe, ok? Então, a resposta de vocês está boa até aí. Ó, gente, isso aqui é minha tabela periódica, ó, que eu arrumei. É boa essa daí. Se vocês quiserem dar uma olhada, ó. No livro de vocês tem a tabela periódica também, tá? Agora, a questão número 4. Olha só, está perguntando exatamente de um elemento que vocês falaram que tem no dia a dia de vocês. Então, vamos lá. Qual é a importância do ferro para o nosso cotidiano? E aí? Alguém sabe qual que é a importância do ferro? Toda, né? Tudo é feito de ferro, praticamente. Tudo? A maioria. Coloquem aí, então, por que é importante o ferro? A gente usa para construir o quê? Casa, carro. Bombril. Bombril, exato. Então, o ferro é importante para o nosso dia a dia? Sim. Sim, né? Escrevam aí, tudo bem? A tecnologia começou a partir do descobrimento do metal, não foi, professor? Uhum. E os metais, eles já são muito antigos, exatamente. Mas a maioria deles não é formado no planeta Terra, né? Sim, são daqui mesmo. Porque tudo que conhece, o homem teve que observar. E observou onde? Aqui na Terra. Quando o homem primitivo ele descobriu o fogo, né, que ele construiu fogo e tal, depois disso ele começou a fazer materiais com pedras, e aí começou a encontrar os minerais, né? Então tem o minério de ferro, tem o minério de alumínio, e aí ele começou a moldar. E quando ele aquecia esse material, ele percebeu que era possível fazer ferramentas. E aí começou a fazer, como é que fala? Ferramentas para tirar a pele de animal, facas, as primeiras ferramentas, né? Claro que não é a faca que a gente usa hoje, era tipo machadinhas, coisas assim, né? E esses materiais servem para ampliar a nossa força. Que eu vi Bom, um documentário que falava que os metais chegaram quando o planeta estava sendo formado ainda. Ah, sim, Tipo exatamente. ouro. Quando aconteceu o Big Bang, a partir do Big Bang, todos os materiais que existem no planeta, né, eles foram formados. Sim, é isso mesmo. Ok? Olha, na atividade 1B, a gente faria uma pesquisa. Então, essa pesquisa eu vou pedir... aceitem aí o aluno que está tentando entrar, por favor. Essa pesquisa eu vou pedir para vocês fazerem de acordo com o número de chamada de cada um. E o que eu tenho que pesquisar, Pro? Olha só. De acordo com a orientação, exercício 1B, tá? Na mesma página 31. De acordo com a orientação do professor, realize uma pesquisa sobre as características de alguns elementos químicos, seguindo as orientações. Durante a pesquisa, destaque o símbolo dos elementos, sua temperatura de fusão e ebulição, sua massa atômica, seu número atômico e sua aplicação no cotidiano. Confeccione um cartão para cada elemento, contendo as informações acima pesquisadas conforme o modelo a seguir.
Então, você vai pôr o nome do elemento, símbolo, massa atômica, temperatura, nada. Compare os resumo, professora. Isso, ficha resumo. E aí você vai fazer um resumo deste elemento, tá? Como a gente não vai poder fazer essa atividade em sala de aula, nem discutir sobre ela, vou pedir em ficha resumo. Ah, mas qual elemento que eu vou pesquisar? Você vai pesquisar o elemento que corresponde ao número atômico, que é o número atômico, o número da sua chamada. Tá? Então, o seu número atômico, o número do elemento que você vai pesquisar, é o seu número de chamada. Ah, então eu sou o número 1, o meu elemento é o hidrogênio. O 2 é o hélio. É isso mesmo. De acordo com o número, nós vamos identificando aí os elementos. Eu vou passar para vocês agora um vídeo, tá? Que é esse vídeo aqui da história da tabela periódica. Tem alguém... Joel, desliga, e Érica, desliguem o seu áudio um pouquinho, para não atrapalhar. Isso, obrigada, amores. Agora eu vou passar o vídeo, tá bom? Vejam se o som tá saindo e qualquer coisa me avisem, tá? Se parar de sair o som ou se der algum erro. Só um minutinho. Aqui, computador. Aqui não. Aqui, exatamente. Ah, eu esqueci de incluir o som, tem que voltar. Espera aí, gente. Se eu não coloco o som aqui, ele não sai. Então, parar de compartilhar e voltar. Vou compartilhar, ativar o som primeiro, senão fica sem áudio. História da tabela periódica. Aí, vamos aumentar a tela. Organização, arrumação. Muita gente tem mania de deixar... Ordem, organização, arrumação. Muita gente tem mania de deixar tudo no seu devido lugar. Alguns são apenas chatos. Outros têm uma doença chamada transtorno obsessivo compulsivo. Mas nem todo mundo que quer colocar ordem na casa ou na química é chato ou obsessivo compulsivo. No programa de hoje, nós vamos ver como a classificação dos elementos químicos foi uma das grandes conquistas da química. Ela permitiu que o conhecimento fosse representado de forma simples, clara e resumida. A classificação dos elementos químicos foi algo que desafiou os químicos durante muito tempo. Muitos deles se descabelaram por não conseguirem entender como os elementos químicos se comportavam. Os gregos acreditavam que existiam 4 elementos fundamentais representados pela terra, o fogo, o ar e a água. Mas eles queimaram a língua porque há muito mais do que o fogo e a água entre o céu e a terra. Aliás, a ideia de elementos químicos era algo novo. Apesar de materiais como ouro, prata, ferro e cobre serem conhecidos desde a antiguidade, foi um alquimista chamado Henning Brand que descobriu o primeiro elemento químico em 1669, o fósforo. Não é esse fósforo, mas o elemento químico não metálico que reage com o oxigênio. Brand, na esperança de encontrar a pedra filosofal que transformaria qualquer metal em ouro, deu uma luz à química. Brand isolou artificialmente o fósforo a partir da destilação da urina, obtendo, assim, um material que brilhava no escuro e pegava fogo.
Em 200 anos de química, muitos cientistas, dentre eles Lavoisier e Berzelius, descobriram novos elementos. Para a surpresa dos gregos, os 4 elementos que seriam a essência de todos os materiais se tornaram 60. Por isso, surgiu a necessidade de classificá-los. A primeira divisão que fizeram entre os elementos foi classificá-los em metálicos e não metálicos. Isso é muito pouco diante de todas as características que os materiais possuem. Seria a mesma coisa que chegar no mercado e dividir todos os produtos em perecíveis e não perecíveis. Nesse contexto, surgiu um novo personagem da nossa saga. Seu nome era Johann Wolfgang Dobenheimer. Ele foi professor de química da Universidade de Iena, na Alemanha, que atraía alunos famosos como o filósofo Schopenhauer e o escritor romântico Goethe. Dobenheimer percebeu que o recém-descoberto elemento bromo tinha propriedades que pareciam situar-se a meio caminho entre as do cloro e as do iodo. E mais, seu peso atômico era a média aritmética dos outros 2 elementos. Foi aí que ele bolou a lei das tríades, onde o elemento central da tríade era supostamente a média das massas atômicas do primeiro e terceiro membros. O problema é que dos 54 elementos conhecidos na época, apenas alguns obedeciam à lei das tríades de Dobenheimer. Muitos dos metais não podiam ser agrupados. E o mistério sobre a organização dos elementos químicos continuava. Enquanto isso, o mundo da química bombava. Em 1860, financiado pelo grão-duque Ferdinand, os químicos alemães Auguste Kekulé e Karl Weltzing, com a ajuda do colega francês Charles Adolphe Wurtz, organizaram uma conferência com os 140 maiores químicos da época para resolver questões importantes, como a diferença entre átomo e molécula. Um dos convidados, o químico italiano Stanislao Canizzaro, explicou sua revisão da massa dos elementos. Quem estava na plateia, num canto escuro, porque ainda não era uma celebridade do mundo da química, era Mendeleev, que seria o pai da tabela periódica. Mas por hora, ninguém ainda sabia como organizar os elementos. A luta persistia, porque químico que é químico não desanima. Eles continuaram a investigar novas formas de organizar os elementos. Em 1862, Champ-Courtois apresentou seu parafuso telúrico. Ele colocou os elementos numa espiral traçada nas paredes de um cilindro em ordem crescente de massa atômica. A importância desse modelo é que foi o primeiro a reconhecer a ideia da periodicidade química, que é a semelhança das propriedades químicas e físicas dentro de um grupo de elementos. Em 1864, o químico inglês John Newland propôs que os materiais poderiam ser arranjados num modelo periódico de oitavas, grupos de 8 em ordem crescente de suas massas atômicas. Seu modelo fazia uma analogia com os 7 intervalos da escala musical. A teoria de Newland foi ridicularizada por seus colegas. Além de seu arranjo atômico não conseguir ordenar elementos como ferro e cobre, muitos não levaram a sério sua teoria. Alguns químicos chegaram a dizer que ele poderia classificar os elementos pela ordem alfabética. No entanto, Newland deu a volta por cima e em 1882 ele recebeu a medalha Davy, a mais alta honraria da Associação Britânica para o Progresso da Ciência. Na verdade, a periodicidade foi a chave para a descoberta da tabela periódica e Newland lavou a alma. Os químicos pareciam ter tentado de tudo. Regra de 3, regra do parafuso, notas musicais, unidunité. Tudo bem, eles não usaram unidunité, não que a gente saiba. Mas que conhecimento faltava aos químicos da época para resolverem esse quebra-cabeças? O que faltava, Kika, era alguém com uma fé inabalável que os elementos químicos poderiam ser agrupados a exemplo das tríades de Dobenheimer. E quem tinha essa fé era Dmitri Ivanovich Mendeleev, o mesmo Mendeleev que assistiu à palestra de Canizzaro num canto escuro. Ele percebeu também que a periodicidade do parafuso de Champ-Courtois e das oitavas de Newland deveria ser estendida para todos os elementos. Pense em 6 irmãos. Eles têm idades diferentes, estão em séries diferentes, mas todos 6 odeiam tomar banho. É assim com os elementos. Eles podem ser agrupados de acordo com suas características químicas. Não, nenhum elemento odeia tomar banho, mas os metais da coluna 1, como lítio, sódio, potássio e rubídio, reagem violentamente ao entrar em contato com a água. Com um conhecimento enciclopédico das características químicas e físicas dos elementos e sequenciando os mesmos a partir de suas massas, o russo Mendeleev pôde virar o jogo, elaborar a primeira versão da tabela periódica e matar o problema. Tudo sem violência, é claro. Mendeleev gostava de uma jogatina leve. Seu jogo preferido era a paciência.
Não foi à toa que ele pôs os 60 elementos conhecidos na sua época em cartelas, onde constavam suas características químicas e começou a organizá-los. Ele os colocou em ordem crescente de suas massas atômicas, distribuídos em 8 colunas verticais e 12 faixas horizontais. Verificou que as propriedades variavam periodicamente à medida que aumentava a massa atômica. Mendeleev deixou alguns espaços em branco em sua tabela. Ele previu que novos elementos seriam descobertos e chegou a descrever as características de algum desses elementos. E não é que o cara acertou? Pouco tempo depois, 3 desses elementos foram descobertos: gálio, germânio e escândio. Mas tinha algo que ainda não se encaixava na tabela de Mendeleev. E eis que surge um leão inglês, o jovem, belo e brilhante químico Henry Moseley. Ele resolveu o último problema na tabela de Mendeleev. Moseley descobriu, com sua pioneira técnica de cristalografia, que a carga elétrica do núcleo correspondia ao número atômico. Mendeleev já havia trocado de ordem alguns dos elementos, agrupando-os não pela massa, mas sim por suas propriedades químicas. O que Moseley descobriu, então, foi que se usassem o número atômico ao invés da massa, ficava tudo em ordem. Mas Moseley era um jovem intrépido de 26 anos quando fez sua descoberta e, para provar sua coragem, se alistou para lutar na Primeira Guerra Mundial contra a Alemanha. Infelizmente, ele morreu no fronte de batalha. Mas o que facilita a organização dos elementos químicos em uma tabela? A tabela periódica é o produto da evolução, o acúmulo do conhecimento, ainda no século XIX, sobre as propriedades e dos produtos e dos elementos químicos conhecidos até então. Ela permitiu sistematizar, através das diversas linhas horizontais, os chamados períodos, ou das linhas verticais, as chamadas famílias ou grupos, como os elementos químicos variam nas suas propriedades físicas e químicas, e a partir desse conjunto, dessas variações, como o homem pode entender o papel fisiológico dos diversos produtos químicos que existem no nosso corpo humano, como a nossa bioquímica funciona, a partir daí, como se pode sintetizar medicamentos para combater doenças, prevenir enfermidades, e, por outro lado, o grande desenvolvimento da indústria química a partir da segunda metade do século XIX permitiu, até o momento presente, a criação de todo um sem número de produtos químicos que facilitam, trazem mais conforto, bem-estar e uma nova visão de cotidiano para todos nós. A tabela periódica, tal como o mundo da moda, também tem suas tendências. Repare que ao longo dos períodos, o potencial de ionização, que é a energia necessária para retirar os elétrons mais externos de um átomo, aumenta da esquerda para a direita e ao longo dos grupos de baixo para cima. Já o raio atômico aumenta no sentido contrário. A afinidade eletrônica, que é a capacidade dos átomos de receberem elétrons extras, aumenta à medida que o raio atômico diminui. E como no mundo da moda, os elementos também formam seus petit comitês. Há vários grupos, os dos metais, semimetais, não metais e os gases nobres. Vários químicos ajudaram a desenvolver a tabela periódica. A cada nova conquista, seus colegas podiam analisar os dados e seguir em frente com o trabalho, mas um deles foi esquecido pela história. Nosso químico underground é Lothar Meyer. Ele foi um químico alemão que chegou às mesmas conclusões que Mendeleev, mas não teve a firmeza suficiente para questionar as massas atômicas na época. Resumindo, Meyer papou mosca e Mendeleev levou o crédito pela descoberta da tabela periódica. Como prêmio de consolação, Meyer ganhou em 1882 a medalha Davy, a mesma que deram a Newlands, o cara das notas musicais. Mas chega de choradeira. Na década de 50, o mundo já havia passado por 2 guerras mundiais e precisava de notícias boas. E eis uma. Um cientista americano chamado Glenn Seaborg fez descobertas que mudaram a tabela periódica. Como o Dr. Frankenstein, Seaborg criou os elementos sintéticos chamados transurânicos e moldou a tabela periódica como nós a conhecemos hoje. Seu trabalho foi tão importante que o elemento 106 da tabela foi uma homenagem a ele, o cibórgio. Aliás, vários outros elementos têm nomes de grandes cientistas, como o número 112, que se chama Copernício, em homenagem ao astrônomo Nicolau Copérnico. 114. Esse é o número de elementos conhecidos. Desses, 92 são encontrados na natureza e 22 são sintéticos, isto é, produzidos artificialmente.
Os citéticos se dividem em cisurânicos, que possuem número atômico menor que 92, e transurânicos, que têm um número atômico maior que 92. A partir deles, milhares de outros compostos são obtidos e aplicados em diversas áreas. No programa de hoje, você viu que a organização dos elementos na tabela periódica permitiu à química sintetizar muito conhecimento numa tabela simples. Ela é a prova que os muitos elementos que compõem a matéria podem ter propriedades semelhantes e, por isso, podem ser agrupados de maneira periódica. Agora, é usar a imaginação e aproveitar a tabela periódica. Ordem, organização. Pessoal, vou passar mais uma vez. Vocês têm que anotar um resumo, tá? As principais ideias no caderno. Então, prestem bastante atenção. Essa é a última parte da aula de hoje, para a gente não ficar perdido, tá bom? Então, não esqueçam de anotar. Organização, arrumação. Muita gente tem mania de deixar tudo no seu devido lugar. Alguns são apenas chatos. Outros têm uma doença chamada transtorno obsessivo-compulsivo. Mas nem todo mundo que quer colocar ordem na casa ou na química é chato ou obsessivo-compulsivo. No programa de hoje, nós vamos ver como a classificação dos elementos químicos foi uma das grandes conquistas da química. Ela permitiu que o conhecimento fosse representado de forma simples, clara e resumida. A classificação dos elementos químicos foi algo que desafiou os químicos durante muito tempo. Muitos deles se descabelaram por não conseguirem entender como os elementos químicos se comportavam. Os gregos acreditavam que existiam 4 elementos fundamentais representados pela terra, o fogo, o ar e a água. Mas eles queimaram a língua porque há muito mais do que o fogo e a água entre o céu e a terra. Aliás, a ideia de elementos químicos era algo novo. Apesar de materiais como ouro, prata, ferro e cobre serem conhecidos desde a antiguidade, foi um alquimista chamado Henning Brand que descobriu o primeiro elemento químico em 1669, o fósforo. Não é esse fósforo, mas o elemento químico não metálico que reage com o oxigênio. Brand, na esperança de encontrar a pedra filosofal que transformaria qualquer metal em ouro, deu uma luz à química. Brand isolou artificialmente o fósforo a partir da destilação da urina, obtendo, assim, um material que brilhava no escuro e pegava fogo. Em 200 anos de química, muitos cientistas, dentre eles Lavoisier e Berzelius, descobriram novos elementos. Para a surpresa dos gregos, os 4 elementos que seriam a essência de todos os materiais se tornaram 60. Por isso, surgiu a necessidade de classificá-los. A primeira divisão que fizeram entre os elementos foi classificá-los em metálicos e não metálicos. Isso é muito pouco diante de todas as características que os materiais possuem. Seria a mesma coisa que chegar no mercado e dividir todos os produtos em perecíveis e não perecíveis. Nesse contexto, surgiu um novo personagem da nossa saga. Seu nome era Johann Wolfgang Dobenheimer. Ele foi professor de química da Universidade de Iena, na Alemanha, que atraía alunos famosos como o filósofo Schopenhauer e o escritor romântico Goethe. Dobenheimer percebeu que o recém-descoberto elemento bromo tinha propriedades que pareciam situar-se a meio caminho entre as do cloro e as do iodo. E mais, seu peso atômico era a média aritmética dos outros 2 elementos. Foi aí que ele bolou a lei das tríades, onde o elemento central da tríade era supostamente a média das massas atômicas do primeiro e terceiro membros. O
problema é que dos 54 elementos conhecidos na época, apenas alguns obedeciam à lei das tríades de Dobereiner. Muitos dos metais não podiam ser agrupados. E o mistério sobre a organização dos elementos químicos continuava. Enquanto isso, o mundo da química bombava. Em 1860, financiado pelo grão-duque Ferdinand, os químicos alemães Auguste Kekulé e Karl Weltzing, com a ajuda do colega francês Charles Adolphe Wurtz, organizaram uma conferência com os 140 maiores químicos da época para resolver questões importantes, como a diferença entre átomo e molécula. Um dos convidados, o químico italiano Stanislao Canizzaro, explicou sua revisão da massa dos elementos. Quem estava na plateia, num canto escuro, porque ainda não era uma celebridade do mundo da química, era Mendeleev, que seria o pai da tabela periódica. Mas por hora, ninguém ainda sabia como organizar os elementos. A luta persistia, porque químico que é químico não desanima. Eles continuaram a investigar novas formas de organizar os elementos. Em 1862, Champ-Courtois apresentou seu parafuso telúrico. Ele colocou os elementos numa espiral traçada nas paredes de um cilindro em ordem crescente de massa atômica. A importância desse modelo é que foi o primeiro a reconhecer a ideia da periodicidade química, que é a semelhança das propriedades químicas e físicas dentro de um grupo de elementos. Em 1864, o químico inglês John Newland propôs que os materiais poderiam ser arranjados num modelo periódico de oitavas, grupos de 8 em ordem crescente de suas massas atômicas. Seu modelo fazia uma analogia com os 7 intervalos da escala musical. A teoria de Newland foi ridicularizada por seus colegas. Além de seu arranjo atômico não conseguir ordenar elementos como ferro e cobre, muitos não levaram a sério sua teoria. Alguns químicos chegaram a dizer que ele poderia classificar os elementos pela ordem alfabética. No entanto, Newland deu a volta por cima. E em 1882, ele recebeu a medalha Davy, a mais alta honraria da Associação Britânica para o Progresso da Ciência. Na verdade, a periodicidade foi a chave para a descoberta da tabela periódica. E Newland lavou a alma. Os químicos pareciam ter tentado de tudo. Regra de 3, regra do parafuso, notas musicais, unidunité. Tudo bem, eles não usaram unidunité, não que a gente saiba. Mas que conhecimento faltava aos químicos da época para resolverem esse quebra-cabeças? O que faltava, Kika, era alguém com uma fé inabalável que os elementos químicos poderiam ser agrupados a exemplo das tríades de Dobereiner. E quem tinha essa fé era Dmitri Ivanovich Mendeleev, o mesmo Mendeleev que assistiu à palestra de Canizzaro num canto escuro. Ele percebeu também que a periodicidade do parafuso de Champ-Courtois e das oitavas de Newland deveria ser estendida para todos os elementos. Pense em 6 irmãos. Eles têm idades diferentes, estão em séries diferentes, mas todos 6 odeiam tomar banho. É assim com os elementos. Eles podem ser agrupados de acordo com suas características químicas. Não, nenhum elemento odeia tomar banho, mas os metais da coluna 1, como lítio, sódio, potássio e rubídio, reagem violentamente ao entrar em contato com a água. Com um conhecimento enciclopédico das características químicas e físicas dos elementos e sequenciando os mesmos a partir de suas massas, o russo Mendeleev pôde virar o jogo, elaborar a primeira versão da tabela periódica e matar o problema. Tudo sem violência, é claro. Mendeleev gostava de uma jogatina leve. Seu jogo preferido era a paciência. Não foi à toa que ele pôs os 60 elementos conhecidos na sua época em cartelas, onde constavam suas características químicas e começou a organizá-los. Ele os colocou em ordem crescente de suas massas atômicas, distribuídos em 8 colunas verticais e 12 faixas horizontais. Verificou que as propriedades variavam periodicamente à medida que aumentava a massa atômica. Mendeleev deixou alguns espaços em branco em sua tabela. Ele previu que novos elementos seriam descobertos e chegou a descrever as características de alguns desses elementos. E não é que o cara acertou? Pouco tempo depois, 3 desses elementos foram descobertos: gálio, germânio e escândio. Mas tinha algo que ainda não se encaixava na tabela de Mendeleev. E eis que surge um leão inglês, o jovem, belo e brilhante químico Henry Moseley. Ele resolveu o último problema na tabela de Mendeleev. Moseley descobriu, com sua pioneira técnica de cristalografia, que a carga elétrica do núcleo correspondia ao número atômico. Mendeleev já havia trocado de ordem alguns dos elementos, agrupando-os não pela massa, mas sim por suas propriedades químicas. O que Moseley descobriu, então, foi que se usassem o número atômico ao invés da massa, ficava tudo em ordem.
Mas Moseley era um jovem intrépido de 26 anos quando fez sua descoberta e, para provar sua coragem, se alistou para lutar na Primeira Guerra Mundial contra a Alemanha. Infelizmente, ele morreu no fronte de batalha. Mas o que facilita a organização dos elementos químicos em uma tabela? A tabela periódica é o produto da evolução, né? O acúmulo do conhecimento, ainda no século XIX, sobre as propriedades dos produtos e dos elementos químicos conhecidos até então. Ela permitiu sistematizar, através das diversas linhas horizontais, os chamados períodos, ou das linhas verticais, as chamadas famílias ou grupos, como os elementos químicos variam nas suas propriedades físicas e químicas, e a partir desse conjunto, dessas variações, como o homem pode entender o papel fisiológico dos diversos produtos químicos que existem no nosso corpo humano, como a nossa bioquímica funciona, a partir daí, como se pode sintetizar medicamentos para combater doenças, prevenir enfermidades, e, por outro lado, o grande desenvolvimento da indústria química a partir da segunda metade do século XIX permitiu, até o momento presente, a criação de todo um sem número de produtos químicos que facilitam, trazem mais conforto, bem-estar e uma nova visão de cotidiano para todos nós. A tabela periódica, tal como o mundo da moda, também tem suas tendências. Repare que, ao longo dos períodos, o potencial de ionização, que é a energia necessária para retirar os elétrons mais externos de um átomo, aumenta da esquerda para a direita e ao longo dos grupos de baixo para cima. Já o raio atômico aumenta no sentido contrário. A afinidade eletrônica, que é a capacidade dos átomos de receberem elétrons extras, aumenta à medida que o raio atômico diminui. E como no mundo da moda, os elementos também formam seus petit comitês. Há vários grupos: os dos metais, semimetais, não metais e os gases nobres. Vários químicos ajudaram a desenvolver a tabela periódica. A cada nova conquista, seus colegas podiam analisar os dados e seguir em frente com o trabalho, mas um deles foi esquecido pela história. Nosso químico underground é Lothar Meyer. Ele foi um químico alemão que chegou às mesmas conclusões que Mendeleev, mas não teve a firmeza suficiente para questionar as massas atômicas na época. Resumindo, Meyer papou mosca e Mendeleev levou o crédito pela descoberta da tabela periódica. Como prêmio de consolação, Meyer ganhou em 1882 a medalha Davy, a mesma que deram a Newlands, o cara das notas musicais. Mas chega de choradeira. Na década de 50, o mundo já havia passado por 2 guerras mundiais e precisava de notícias boas. E eis uma. Um cientista americano chamado Glenn Seaborg fez descobertas que mudaram a tabela periódica. Como o Dr. Frankenstein, Seaborg criou os elementos sintéticos chamados transurânicos e moldou a tabela periódica como nós a conhecemos hoje. Seu trabalho foi tão importante que o elemento 106 da tabela foi uma homenagem a ele, o Cibórgio. Aliás, vários outros elementos têm nomes de grandes cientistas, como o número 112, que se chama Copernício, em homenagem ao astrônomo Nicolau Copérnico. 114. Esse é o número de elementos conhecidos. Desses, 92 são encontrados na natureza e 22 são sintéticos, isto é, produzidos artificialmente. Os sintéticos se dividem em cisurânicos, que possuem número atômico menor que 92, e transurânicos, que têm um número atômico maior que 92. A partir deles, milhares de outros compostos são obtidos e aplicados em diversas áreas. No programa de hoje, você viu que a organização dos elementos na tabela periódica permitiu à química sintetizar muito conhecimento numa tabela simples. Ela é a prova que os muitos elementos que compõem a matéria podem ter propriedades semelhantes e, por isso, podem ser agrupados de maneira periódica. Agora, é usar a imaginação e aproveitar a tabela periódica. Olá, olá, olá! Tudo bem, meus amores? Esse vídeo, ele é bem animado, né? Tem toda uma motivação, uma alegria, e faz uma piadinha e leva não sei o quê, mas ajuda bastante a gente entender, né? Por isso que eu pedi para vocês assistirem 2 vezes. Então, vocês viram que a
a história da tabela periódica, ela não foi construída por uma única pessoa, né? Então, na ciência, geralmente é assim. Um cientista faz uma coisa, o outro complementa, o outro ajuda com não sei o quê. Um dá uma ideia que às vezes não é escutada, como esse que deu a ideia de fazer uma referência às notas musicais, não foi levado muito a sério. Mas, assim, sempre é um desafio, né? Então, o que vocês teriam que anotar aí é um resumo disso tudo, ok? Então, para essa semana, por enquanto, no caso, a gente tem aula na quarta de novo. Eu vou pedir, então, esse trabalho, que seria a ficha de acordo com o número da chamada de vocês, e me mandar a foto, então, desse resumo do vídeo, essas questões que a gente respondeu juntos, tá bom? E na aula de quarta-feira, nós vamos fazer a página 32. Tudo bem, meus amores? Uma boa tarde para vocês, um bom dia, uma boa semana. E um bom almoço, né? Que já está na hora, oba! Tudo bem com vocês, então? Podemos parar a gravação, Joel? Depois você vê se consegue me mandar. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não fiz essa pergunta antes, mas podem perguntar. Pessoal? Hello! Tenho nenhuma, não. Não? Ah, conseguiu, Larissa, entrar, que bom. Muito bem. Então, gente, agora nós vamos falar então da tabela periódica. Eu vou pedir essa ficha resumo aí como um trabalhinho. E a gente continua na página seguinte. Eu vou preparar a prova desse bimestre, né, que termina no dia 16. Vou passar a matéria que a gente está vendo, tanto da outra apostila como dessa. Eu vou fazer um resuminho de tudo para a gente fechar, tá? E aí, se alguém tiver alguma dúvida, se tiver alguma coisa devendo do primeiro ou do segundo bimestre, pode ir mandando. E a gente vai começar a recuperação para quem perdeu alguma coisa ou dos alunos que não estão acompanhando, né? Não é o caso de vocês. A partir do próximo mês, começa a recuperação do primeiro bimestre, segundo e terceiro. Tá bom? Então, um beijo, boa semana, um bom dia, até quarta-feira, amores. Tchau, tchau.